Quem é José Faustino Paiva? José Faustino Paiva é uma pessoa que saiu do interior, agricultor, né? Também eu fui comboeiro, na outra língua chamam de camelô ou comerciante ambulante. E também eu era agricultor. Esse é o José Faustino Paiva. Faustino, o que é comer bem para você? Comer bem eu acho que não é você pagar caro e nem ir para um restaurante sofisticado. Eu acho que comer bem é você gostar do que come. Muitas vezes eu vou num restaurante fino, caro, como também eu vou até o mercado comer uma panelada gostosa, bem limpa e bem servido e a dona do restaurante me dá um atendimento bem. Isso é comer bem. Você diria que existe uma cozinha com a marca Faustino? Tem. Minha cozinha é a marca Faustino. Por quê? Eu não copio ninguém, eu invento meus pratos, eu crio minha receita e eu crio meu nome. É por isso que a minha cozinha é minha. Quem cozinha melhor, os homens ou as mulheres? As mulheres. As mulheres cozinham melhor? É muito mais. Por que as mulheres cozinham melhor? Olha, eu lhe digo uma coisa, homem nenhum chega nos pés da mulher na cozinha, ela cozinha bem. Você está fazendo média com as mulheres Não. ou você acha que realmente isso é verdade? Não, é porque as mulheres cozinham bem mesmo. Agora acabei de comer uma galinha caipira, aqui na estrada de Cascavel. Quem é o homem que faz uma galinha daquela? Ele faz bom, mas não é igual a mulher. Mas por que você acha que a mulher cozinha melhor do que o homem? Ela tem um dom especial, ela nasce com esse dom? O que é? Agora existe uma coisa, hoje a cozinha, em qualquer lugar do mundo, tem mais homem na cozinha do que mulher. Porque parece que virou uma tradição e a gente é bem mais rápido. Existe uma coisa, minha mãe falava para mim, meu filho, eu fico o dia todinho para cozinhar para mim e teu pai. Como é que tu faz um negócio, 100, 200 pessoas assim, tudo na hora? Eu disse, mamãe, sei lá, é a vida, é a convivência, né? Mas não que eu cozinhe melhor, ela cozinhava melhor que eu. Se você está dizendo que as mulheres cozinham melhor que os homens e os homens agora são em maior quantidade nas cozinhas, significa que a gente está comendo pior hoje em dia. Às vezes não é nem bem assim, porque a gente aprende com elas, né? Então a gente tenta imitar uma imitação boa. Faustino, você falou da sua mãe. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância. Você teve uma infância feliz? Muito feliz. Eu trabalhei muito e meu pai e minha mãe eram muito bons para mim. Eles já faleceram, né? Mas tem minha família, nós somos muito unidos, meus irmãos todos. E eu tive uma infância muito feliz. Eu e meu pai viajava muito, ficava mais tempo fora viajando do que em casa. E quando a gente estava fora era comerciando e quando a gente estava em casa era na agricultura. Você tinha uma família grande, tinha muitos irmãos? Somos 6 pessoas. Eu sou o caçulo mais novo. E você tinha tempo para brincar com seus irmãos? Você teve uma infância comum nesse sentido? Você brincava muito, brincava na rua? Muito, eu brincava muito. Eu trabalhava muito e brincava muito. E você começou a trabalhar com que idade, Faustino? Rui, eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos, porque a gente na roça, a gente trabalha, ninguém tem tempo para andar usando, na época ninguém tinha tempo de usar crack nem coisa como hoje tem, naquele tempo nem trabalhava. E você teve tempo para estudar também, Faustino? Estudei pouco. Estudou pouco? Por quê? Quando eu comecei a estudar, o meu pai era bem de vida e depois caiu. Teve uma seca, uma história de uma seca, e não tinha alimento, nem tinha de onde tirar, não tinha Bolsa Família, não tinha vale, não tinha aposento para velho, então acabou tudo e eu tive que partir para o Rio de Janeiro para mim trabalhar e o meu salário mandava para a minha família se alimentar. 100% eu mandava, até chover. Quando choveu não, as coisas melhorou e eu melhorei minha vida. Mas isso foi em que ano essa seca, Faustino? Não, foi em 70, de 70 até 73 foi seco. E vocês chegaram a passar fome nessa época? Eu não vou bem dizer assim, porque a gente recebia um pouco de alimento que vinha do governo, né? Mas em relação a hoje eu podia dizer que passava fome, porque eu vi a minha mãe trabalhar na estrada, né? Me deu pena, saudade dela aliás, saudade não, me deu pena, né? E eu fui embora para o Rio exatamente por isso. Você tem dificuldade de lembrar desse tempo em que vocês viviam com muita dificuldade? Ou você lembra de uma maneira... Eu sempre lembro e adoro contar a minha história, porque
Isso dá exemplo para algumas pessoas, garotos que às vezes são rebeldes, não gostam de fazer as coisas direito, e é um exemplo. Passar por que eu passei. Existe alguma figura que marcou muito a sua infância, a sua juventude lá em Heriotaba? Ah, existe, olha, muita. Porque a gente tinha uma equipe de amigos que naquele tempo a gente saía para jogar bola depois que vinha do roçado, a gente ia brocar, capinar, né? E tem vários amigos que a gente todo dia estava junto, ia para casa do outro, colegas, né? Fazia muitas, ia forró junto, festa. Tive na minha infância de 18 anos, 16 anos, teve umas paixão, né? Então é muito lembrável. Você tem saudade de alguma coisa que você fazia e que hoje você não pode mais fazer? Tenho saudade, sim. Exatamente dessa vida que eu tinha com meus colegas naquele tempo, né? E eu sou louco pelo interior, eu gosto muito do campo. Para mim o campo, eu gosto dele, tanto faz seco como com chuva, eu gosto do campo. Você gosta de contar essas histórias para os seus filhos hoje, desse tempo, desse período em que você Gosto. morava no interior, que você passou dificuldade, enfim? Você conta isso para os seus filhos? Conto. E tem o Emanuel, meu filho que mora comigo, ele é muito obediente. E não vou dizer todas, mas a maioria das coisas que eu gostaria que ele fizesse, ele faz. A única coisa que ele não faz é gostar de gastronomia, não gosta de cozinhar. Ele gosta de comer o que eu faço, mas não gosta de cozinhar. E você acha que isso é um mal? Não sei, é o destino da vida. Você gostaria que ele também seguisse a sua profissão, que ele também fosse um chefe? Eu queria que um filho meu seguisse, mas eu tenho um filho aqui, o Murilo, que é o meu chefe de cozinha, ele é meu sobrinho, então ele me trata que nem um pai, eu tratei que nem um filho, e ele seguiu todos os passos. O Murilo é mais que um filho para mim. Murilo, e o Murilo é isso aqui, é meu filho profissionalmente. Se você depois... Vai, Murilo, eu conheço o Murilo, sim. Eu fui para São Paulo, levei ele para dar aula lá no Senai, que foi muito bom. Foi muito bom o nosso trabalho. Agora nós fomos chamados para fazer a abertura da Expo Brasil 2012, eu levei ele também. Ele fez uma variedade de 7 pratos de tilápia. E agora eu estou indo para o Rio daqui uns 15 dias também, vou levar para ele ver. E se eu for chamado para ir para a Itália também, porque ele é o meu herdeiro na profissão, meus filhos não querem. E você teve a oportunidade, como o Murilo tem hoje, de ter uma pessoa que te ajudasse nesse sentido também, de te botar numa escola? Você chegou a fazer alguma escola de gastronomia? Eu trabalhava no Hotel Glória e nas horas vagas eu ia lá para a Escola Mestre na Rua da Matriz. Não bem um curso, mas ver como era a situação, eu ficava lá, porque eu não podia pagar, né? Eu ganhava um salário mínimo e esse salário eu mandava todo para minha mamãe e meu pai. Mas eu participei por vários cursos que tem que ser. Você tem que participar para você estar sempre atualizado nas coisas. Legal. Parabéns, Murilo. Obrigado. Obrigado. Faustino, eu queria que você falasse um pouco mais desse período em que você morou no Rio de Janeiro. Como é que era o seu dia a dia no Rio de Janeiro quando você não estava trabalhando? Olha, eu adoro o Rio de Janeiro. Eu não quero voltar para morar lá não, mas eu gosto do Rio, adoro o Rio. Agora, é muito complicado. Eu trabalhei em Copacabana, às vezes, lá no São Conrado, e morava em Vila Isabel, né? Eu pegava aquele ônibus de noite, de madrugada, lotado, de manhã vinha. E eu era viciado no petisco da Vila. Eu passava lá para tomar um chopp escuro, né? Depois eu ia a pé, uns 3 ou 4 quilômetros, subindo o Morro do Macaco. Imagine o sofrimento, né? Uma escadaria grande. Eu morei na Rocinha, morei no Vidigal. Mas naquele tempo não era tão violento como é hoje, Morro dos Macacos, enfim. Não é não. Mas olha, muitas vezes a gente subia e o pessoal não mexia com a gente porque a gente morava na área. Aqui no Ceará não, o bandido aqui é besta, é burro. Ele mexe com o próprio vizinho dele. Lá no Rio, eu nunca fui assaltado lá. Nunca. Não, ninguém mexeu comigo. Mas isso era outra época também, né, Faustino? Mas o bandido do Rio, ele não mexia com nós moradores lá. A gente era mais protegido pelo bandido que pela polícia. A gente, quando via a polícia, tinha medo, mas quando via o bandido, não, estou em casa. Naquele tempo, eu não estou protegendo, que eu tenho pavor a bandido, mas normalmente eu nunca passei por nenhum aperto no Rio. Mas no período em que você não estava trabalhando no Hotel Glória, onde você morava no alojamento, você morava onde? Sempre que eu ia morar num lugar, ia trabalhar, eu arrumava um lugar perto. Depois de muito sofrimento que eu passava, subir naquele morro lá, com chuva, eu sempre arrumava lugar perto para morar, como morei na São Clemente. Eu trabalhava no Sheraton, morava
no Vidigal, trabalhei no Intercontinental, morava na Rocinha. Sabe que a gente que ganha salário no Rio não pode ter uma moradia boa, porque não dá. Então você morava ruim mesmo. Você, quando chegou no Rio, você teve uma oportunidade rápida de trabalhar ou você passou muita dificuldade? Não, eu tive, foi muito rápido. Tinha muita gente querendo meu trabalho. Agora, o mais legal no Rio de Janeiro foi que eu não sabia de nada, eu não tive quase estudo, né? E eu um dia fui até a casa de um primo meu que morava na Rocinha, do Glória para Rocinha. Sabe de uma coisa que na volta eu não aceitei saltar no aterro do Flamengo e me areei, fiquei doido. Eu ficava indo e voltando no 176, estrada de ferro, Gávea, estrada de ferro, Gávea. Aí o motorista assim, meu amigo, o que está acontecendo que você está... Eu não sei, eu me areei, eu não sei onde é que eu estou. E onde é que você trabalha? Eu não sei, nem o nome do hotel. Aí eu sabia que ia morrer naquele tempo, eu não sabia de nada. Aí foi que eu lembrei que era o Hotel Glória. Aí o motorista, depois que estava quase um dia todo rodando comigo, foi que ele me deixou lá. Na frente do hotel, me mostrou onde era e ainda eu não queria acertar, sabe? Isso foi um momento difícil que eu passei. E você conheceu muitos cearenses no Rio de Janeiro nesse período? Porque naquele tempo tinha mais cearense em cozinha e em restaurante do que a gente, né? Todo era cearense. Ô Faustino, por que você acha que o cearense se dá tão bem como chefe de cozinha? Eu posso falar por mim? Rui, eu tenho certeza que você vai ver um chefe de cozinha formado, terminou sua faculdade, talvez de outro país, não sei, até de outro estado, eu posso estar desinformado disso, mas eu vou falar por mim. É porque eu não estudei, e a maioria das pessoas não estudou, eles se agregam na cozinha lavando panela e vai subindo. E ele tem uma mão, o cearense tem uma mão boa. Olha, essa região de Guaraciaba, Santa Quitéria, Groaíra, Macaraú, Nova Rússia, meu amigo, isso aí tem tanto cozinheiro, chefe de cozinha daí, mas eu não sei, eu acho que a maioria deles são igual a mim, não estudou. Você, quando voltou do Rio de Janeiro, Faustino, você encontrou uma Fortaleza muito diferente da que você deixou? Olha, eu não conhecia Fortaleza. Eu saí do Rio, eu saí de Heriotaba para o Rio, sempre, a primeira que eu fui em Pau de Arara, né? E eu não passei por aqui, por Fortaleza. Depois, quando eu vinha para casa da minha mãe, do meu pai, todo ano de férias, eu chegava na rodoviária, pegava outro transporte e ia para Heriotaba. Eu não passava em Fortaleza. Eu vim conhecer Fortaleza quando eu vim inaugurar o Hotel Praia Verde naquele tempo, em 86. Foi que eu cheguei aqui e eu disse, não, eu vou embora daqui 3 vezes, isso aqui não é uma capoeira. Eu dei minha volta, um dia eu vim aqui para a praia do Náutico, que eu acordei, eu vi, fala, meu Deus, isso aqui não tem no Rio. Esses coqueiros dentro da praia, essa caipirinha gosta. Aí eu me apaixonei por Fortaleza até hoje. Porque eu fico muito triste, Rui, quando eu vejo assim em programa, na televisão, de tirar as barracas da praia, de não sei o quê, acabar. Rapaz, eu fico triste porque foi aquilo que me despertou o que é o Ceará, o que é a coisa boa da região. É essa coisa natural. Em vez desses políticos dar segurança, limpar, poxa, não tira a barraquinha não, melhor, né? Porque isso aqui é que o turista gosta de chegar e ver. Não é outra coisa não. Olha, eu gosto do Rio, mas você chega numa praia do Rio, do calçador até na água, você pela os pés de quente, que não tem uma sombra. Aí, aqui é muito bom. Quanto tempo você levou num Pau de Arara daqui para o Rio de Janeiro? Rapaz, eu levei bastante tempo porque a gente foi parando, eles iam entregando coisa, eu acho que foi 8 dias. E como é que foi essa viagem? Foi uma viagem boa. Eu vi foi uma viagem coisa, boa? Passava por Minas, Bahia, Pernambuco, foi uma viagem muito boa. Mas não foi uma viagem confortável? Não foi, mas o que você acha? O Faustino sair de cima de uma cangada do jumento, lá em Heriotaba, no meio do mato, que eu falei, Ceará, Piauí, e depois ir no Pau de Arara, para o Rio de Janeiro, meu amigo, é meio que sair de uma rural e entrar dentro de um Boeing. Era um luxo. Era um luxo. Eu era doido de caminhão, adoro caminhão, é por isso que eu disse que eu tenho de ser caminhoneiro. Eu gosto de caminhão. Olha, eu tenho caminhão, eu dirijo, eu tenho caminhão. Eu tenho uma rural antiga,
Não traz não. Não, mas ainda voltando ao pau de arara, você tinha dinheiro para comer durante a viagem? Como é que foi isso? Não tinha, mas minha mãe me torrou uma galinha, um pouco de carne, encheu um mocó de comida, água, e eu comi daqui até lá. Porque eles têm uma tradição no interior de torrar uma carne, ele fica bem curtido, porque não estraga nunca, sabe? E você foi com essa galinha comendo torrada daqui até o Rio de Janeiro? Ainda sobrou, que deu para os meus amigos lá. 8 dias. Galinha, carne, minha mãe fez ali, eu levei. Pensa um negócio ruim. A primeira vez que você sai fora desse teu pai e tua mãe, no interior, e vai se... Ah, meu amigo, é um momento triste. Faustino, você acredita que o brasileiro sabe aproveitar a diversidade dos nossos produtos, da nossa culinária? Ou você acha que os brasileiros ainda valorizam mais os produtos importados? Não, hoje estão valorizando muito. Até um tempo desse, eu sentia, assim, falta das nossas coisas, mas melhorou muito. Olha, hoje nós temos um tempero, alimento aqui, mesmo no Ceará, que às vezes a pessoa não conhece, muito rico. Aí vem uma pessoa de fora e com o nosso alimento ele cria pratos, coisas que a gente não acordou ainda, mas eu estou descobrindo. Queria que você falasse sobre esse tempo que você teve que ir para o Rio trabalhar. Como é que você tomou essa decisão de ir para o Rio? A decisão que eu tomei exatamente como eu citei antes. Meus pais precisaram muito, estavam quase passando fome, e eu tive que aumentar a minha idade. Cheguei lá, graças a Deus, eu fui trabalhar no Hotel Glória, que para mim ele é um pai, uma mãe, um irmão, tudo na minha vida é o Hotel Glória. Eu me recordo muito que eu respeito muito o Hotel Glória por esse momento que eles me receberam, e foi muito bom para mim. Aí eu fui embora para lá para mim trabalhar e mandar o dinheiro para o meu pai e para minha mãe. Mas você, quando saiu daqui, você já sabia o que você ia fazer no Rio de Janeiro? Não. Você saiu com que ideia na cabeça? Eu saí pensando em trabalhar de pedreiro ou então motorista de caminhão. E como é que você acabou na cozinha do Hotel Glória? Porque quando eu cheguei lá, existia um primo meu que imediatamente ele me arrumou um emprego. Fui trabalhar na lixeira, fui trabalhar na Serviços Gerais e comecei a gostar. De repente eu comecei a trabalhar de graça, Rui. Olha, meu horário era de 7 às 4. Eu trabalhava de 7 às 4, mas quando eu descansava, de 8 até meia-noite eu trabalhava de graça só para mim aprender, porque eu sabia que eu não tinha um estudo bom. E eu fui aprender a trabalhar porque eu sei que a cozinha pagava bem e era uma profissão boa. É por isso que eu trabalhei um ano sem nenhum custo. Mas só que depois o dono do hotel soube e mandou somar todos os meus tempos de trabalho e mandou me pagar. E fui na feira de São Cristóvão. O primeiro que eu comprei foi um chapéu vermelho, comprei um sapato cavalo de aço, uma calça de veludo, boca de sino, né? Bem paraibão mesmo, naquele tempo, né? Era um sucesso. E um radiola, aquelas radiolas de 8 pilhas, o carrego só dava por um dia. E minha mala naquele tempo, antes de eu comprar aí uma mala daquelas amarelas que tem na feira, né? Eu comprei uma para botar isso tudo dentro. Porque antes de minha mala era uma calça que eu tinha enchido de dinheiro na perna, amarrar, né? Colocava o dinheiro que eles me deram lá no meu tempo de trabalho. Aí eu voltei. O carioca que chegasse no interior, que não soltasse uns folgue, é porque era um carioca liso. Eu tinha que comprar uma caixa de folgue. Quando chegou de Amanaera em diante, eu comecei a soltar o folgue, para dizer que ia chegar no carioca. Brilhantina, todo lugar, sabe? Era bem naquele tempo 76, foi 76. E novidade, chegando em casa, né? Só tinha eu daquele lugar que estava no Rio. Depois de um ano fora, eu cheguei todo branco. Aquele negócio de queimado de sol não existia mais, porque eu não podia ir à praia, porque tinha que chegar no Ceará branco, bonito, né? É uma cultura muito diferente, né? Pois é isso. E aí chegou soltando fogos, né? Soltando fogo e presente para todo mundo. A radiolozona deu a noite toda, só um carrego. Aí sim, como eu não tinha lembrado, no outro dia, foi que eu fui a Cariré e deixei meu pai numa bodega lá, fumando o cigarro de fumo dele, que ele fumava cigarro de fumo enrolado com palha de milho. Ele ficou lá, meu pai. Aí eu fui na feira, comprei os jumentos que tinham morrido, né? Que não tinha mais, não tinha como comprar. Comprei umas 2 vacas, comprei um burro e comprei alimento, farinha, tudo, e levei. Só fui dizer que era aqueles animais eram dele quando a gente tinha almoçado. Aí foi emoção grande
deles, porque ele tinha perdido tudo, sabia que não ia ter, mas aí ele já estava bem de idade e ele tinha se viciado em bebida. Aí não teve mais sucesso. Eu voltei para o Rio, mas infelizmente ele jogou tudo fora. Quer dizer que, na verdade, você entrou na gastronomia porque você achava que a gastronomia era um setor do hotel onde se pagava muito bem. É. Você teve alguém que te ajudou, que foi fundamental nesse processo? Teve muita gente. Teve muita gente. O próprio chefe de cozinha, meu primo, o dono do hotel, eles investiram muito em cima em mim. Porque quando eu voltei dessa viagem que eu paguei tudo para o pai de via, eu cheguei lá e encontrei logo uma foto minha dentro dos elevadores, eu como funcionário padrão. Aí para mim foi a melhor ajuda que eu tive, foi essa injeção de energia que eles me deram. E em que condições você morava no Rio nessa época? Ah, isso era bom demais. Olha, o Dr. Brando, que para mim era um Deus transformado no homem, ele dava alojamento para nós todos cearenses. A gente chegava, a gente tinha alimentação, lugar para morar, médico, a gente tinha tudo dentro do hotel. Esse era o dono do hotel que você está se referindo? É o dono do hotel? É, o Dr. Brandi. Depois tem o Tapajós também. O Tapajós, a família Tapajós. Mas quem fundou o hotel foi o Dr. Brandi, é por isso que hoje eu tenho muito... aqui não, porque é muita gente, mas a casa que eu estou abrindo, eu já fiz alojamento para todas as pessoas que vivem no interior. Isso é uma coisa que você não é de agora que faz. Você por que você foi tratado dessa maneira que você trata os seus empregados também? Porque já há algum tempo você paga o alojamento dos seus funcionários, não é isso? Você faz questão de ensinar eles a profissão. Você sabe de uma coisa? Você sabe o Tilápia Restaurante aqui, o Valdir? Eu fico feliz quando eu chego lá no Tilápia, que tem um jogo americano citando que eu fui quem deu o primeiro pontapé, que ele agradece a minha ajuda. E, igual ele, o Valdir, tem muitas pessoas. Então isso aqui me deixa orgulhoso. Porque quando tem um bom aluno é porque tem um bom professor, não é? Uhum, com certeza. Faustino, você alguma vez já fez algum prato que ninguém comeu? Já. Eu uma vez, a farofa de bunda de tanajura, eu fiz... Farofa de? Bunda da tanajura, que é a formiga quando está no inverno, né, que ela vai voar para repor os filhotes, né? Eu fiz a farofa, é muito gostosa, o pessoal comeram, mas eu tive lá na Itália, na época que eu fui fazer o Slow Food, há 3 anos atrás, e eu fiz uma farofa de formiga mesmo. Eu vi os gringos lá comendo, né, e eu fiz. Mas só que eu fui apresentar para o nosso brasileiro e ninguém quis. Os outros aceitaram, mas o grupo do Brasil não quis. E você ficou chateado com isso? Não, porque aí já espera aquela coisa diferente, né? É possível, Faustino, um chefe que faz pratos sofisticados errar, por exemplo, ao fritar um ovo? Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Já, porque sempre o erro é comum, a gente erra, de quer queira ou quer não, mas tem um dia que você vai fazer as coisas e tudo dá errado. Eu não sei se já teve esse dia com você, mas tem dia que a gente vai ver dar errado. Então a gente tem que se concentrar e tentar novamente dar certo. Isso é porque é muito cansativo trabalhar na cozinha? Não, para mim não é. Para mim a cozinha é o meu divertimento. Imagina uma coisa, eu acho que eu devo ter uns 3 anos que eu nunca folguei um sábado nem um domingo. Por quê? Eu gosto disso aqui. Eu gosto do restaurante, eu gosto dos meus clientes. Para mim, o meu cliente, ele faz parte da minha família. Então eu me apego com o meu cliente. Você vê, quando você passa tempo sem vir, eu fico, rapaz, né? Então eu sou assim. Qual é a qualidade que uma pessoa precisa ter para ser um bom chefe de cozinha? A primeira coisa, ele tem que ser organizado e limpo. Limpo, porque a organização e a limpeza é o primeiro pontapé. Numa cozinha, se você não tem uma mesa em plástico, que eu digo a mesa em plástico, é a preparação das coisas. Não vai dar certo nada, então é a organização do chefe para dar certo. O cearense é bom de mesa no que se refere à etiqueta? Ele sabe se portar bem à mesa? Sabe. Já foi pior, mas hoje sabe. Hoje nós temos aqui vários restaurantes bons, que eu considero bom, e essas pessoas que rodam muito nos restaurantes,
vai vendo uma coisa aqui e ali, e eu acho que hoje o cearense sabe comer. Qual prato que você indicaria para uma pessoa que não conhece o seu trabalho? Eu indico hoje a lagosta ao mocororó. Por que a lagosta ao mocororó? A lagosta é nossa, da nossa região. O mocororó, que quando eu cheguei no Ceará de volta, poucas pessoas conheciam, que ele é um destilado do carro selvagem, do carro azedo, né? Que antigamente os índios, quando tinha muito índio, isso é o que eu escutei, não é o que estou inventando, mas os índios, eles colocavam para as índias beber quando iam bater roupa no riacho. Bater roupa é lavar roupa, né? Então tinha um sol muito quente e aquilo é tipo um aguardente. Eles afermentavam aquele negócio, que chama mocororó. Aí depois que ela fermenta, e dá porre, ele tem o quê? 20 graus mais ou menos. Então, hoje como não tem muito esse negócio de índio, os cozinheiros estão usando para fazer o molho mocoró. Como eu já inventei um filé, aí agora lá gostar o mocoró e sai muito. Faustino, qual é a maior gafe que uma pessoa pode cometer à mesa? Deixa eu ver, eu não sei, mas eu já vi algumas coisas erradas na mesa. Eu vou já lhe dizer um exemplo. Um tempo eu tive um evento de muita gente, né? De uma classe aí que eu não posso falar. Aí tinha muita gente, sabe? E eu estava servindo buffet, até aqui em Hotéis Otom. Eu estava servindo buffet e o meu amigo, olha, cuidado que o pessoal aí não sabe comer. Eu para mim todo mundo sabe comer. Aí existe tanto prato, enchia. Ele disse, meu amigo, isso aqui é um buffet, pode, você serve à vontade. Não, eles não aceitavam. Eles achavam que a comida ia acabar. E eu cansei com aquilo, deixei e fui embora. Eles colocavam pudim, doce de leite, carne, salada, aí saia caindo no chão. Sabe? Misturar a sobremesa com a comida salgada também? Exatamente. Você normalmente cozinha em casa? Não. Para você? É difícil. Nunca... Mas não que eu não gosto, eu adoro cozinhar. Mas é porque ultimamente eu estou muito ocupado, porque eu tenho um sítio, né? Eu crio vaca Jesse, eu crio porco, eu crio tudo. Eu saio, vou para o sítio, venho para cá, daqui... Aí eu não tenho tempo, mas eu gosto de cozinhar em casa. Faustino, a quem você teve mais orgulho de ter servido uma boa refeição? A você. Eu não vale, né? Pra mim não vale. Você conhece, Rui, não, estou brincando. Mas, olha, eu não posso nem falar nada porque meus clientes são tão bons que eu me orgulho de servir a todos, sabe? Eu quero ver o cliente. Eu tenho muitos clientes aqui que me acompanham desde quando eu comecei em 91. Mas você já teve cliente a quem você se recusou a servir comida? Esse cliente, ele reclamava do prato, né? Ele foi uma vez, comeu o prato quase todo. Faltou um pouquinho, esse prato não tá bom, o peixe tá com cheiro ruim. Aí eu ia levar outro do mesmo peixe, esse tá bom, aí comia. Comia ele, a mulher, o sítio e tal. A outra vez, no outro sábado, vinha, pedia outro prato. Aí comia, me dizia que estava ruim. E eu comecei a me irritar com aquilo. Aí quando foi um dia, depois de umas 6 a 8 vezes, eu cheguei e disse que não ia servir a ele. Porque eu achei que aquilo era uma falta de respeito muito grande que ele fazia com a gente. Eu me recusei de servir esse cliente. Você já teve problema com clientes que levam pratos e talheres para casa escondido? A gente tem muito roubo, Rui. Olha, a gente tem muito roubo, coitado dos garçons. Muitas vezes o cliente come e depois põe o talher no bolso, esconde, põe na bolsa, leva cinzeiro, até prato, até essas coisas a gente já achou em bolsa de cliente, sabe? Muitas vezes o cliente, porque esse restaurante está tão caro, é porque tem muita despesa. Uma vez eu tinha um cliente da alta sociedade aqui em Fortaleza, ele tomava 6, 8 cafezinhos depois da refeição, era 6, 8 colherzinhas que ele levava no bolso. Aí eu cheguei um dia para a mesa dele, depois que ele roubou a colher, né? Aí eu contei uma história. Eu contei uma história. Você sabe de uma coisa que uma vez eu trabalhava e um cliente roubou muita colherzinha. Então eu peguei e pedi ao cliente, olha, não levo mais minhas colheres não, que estou começando agora. E eu não tenho como levar colher. Nessas alturas eu já estava com bem 5 no bolso. Ele fez assim, ó. Ficou olhando, nunca mais ele foi lá.
E a colher estava no banheiro depois, as colherzinhas. Ele deixou no banheiro. Deixou. Ô Faustino, você já serviu muita gente famosa nos restaurantes que você teve e mesmo nos restaurantes onde você trabalhou. Quem dessas pessoas você teve o maior prazer em conhecer e servir? Rui, foi todas. Mas eu vou já dizer, foi todas. Mas, por exemplo, o Ed Mota, quando ele vem ao Ceará, ele não vem que não venha se alimentar no cantinho do Faustino. Agora ele traz o vinho, traz os copos, traz água para lavar o vinho. Ele senta lá, come novamente um escargot de entrada, uma feijoada, depois com uma lagosta. E come 3 sobremesas, sabe? Ele come bastante e bebe 3 vinhos, um para sobremesa, um para principal e um para entrada. E é um gourmet bom, que não reclama de nada. Aí estão também, como o Chico Buarque, a gente teve com ele aqui, teve o Djavan, sempre vem. Normalmente esse pessoal, quando vem ao Ceará, eles passam pela aqui. Roberto Carlos já teve no teu restaurante? Mas também? não aqui, eu atendi ele no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio, lá no Ouro Verde. Lá de várias vezes. Muito simples mesmo. Agora o que eu digo é isto, é que, para mim, as celebridades são todos meus clientes. São todos meus clientes, são clientes bons. Voltando àquele período do Rio de Janeiro, Faustino, quando é que você decidiu fazer o caminho de voltar para o Ceará? O que é uma coisa incomum, normalmente, os cearenses que vão trabalhar no Rio de Janeiro acabam ficando por lá e não voltam mais. Quando é que você tomou essa decisão? Eu era um pouco diferente. Eu sempre tinha vontade de ir embora para minha terra. Eu adoro minha terra e muitos cearenses que estão lá querem vir embora. É porque, às vezes, eles gastam dinheiro, cada dia, gastam noite, e têm vergonha de voltar liso. Aí eles ficam dizendo que o Ceará não é bom, eu não quero voltar. Eu não. Eu voltei para cá e foi minha felicidade, porque eu aprendi muita coisa no Rio, mas onde eu ganhei dinheiro foi aqui. Além da farofa de formiga que você fez uma vez, você já fez outras receitas esquisitas? Olha, minhas receitas são todas o que eu faço, né? Quando eu fiz a receita do sorvete de manjericão, muita gente achava que não ia dar certo porque o manjericão se coloca em comida, não em sorvete. Mas foi um sucesso, está sendo até hoje. Depois a rapadura. Porque eu digo assim, por que a rapadura doce, nossa, e o pessoal não sabe fazer, então criou o sorvete de rapadura e está sucesso. Tem muita gente que já faz sorvete de rapadura até fora do país, né? Aí, tudo bem. Mas só que minhas receitas, mais ou menos, é uma história, né? Houve um congresso aqui no Ceará, Brasil-Alemanha, e os gringos vinham comer aqui e não queriam comer sobremesa, porque os europeus, eles acham a sobremesa do Nordeste muito doce, que realmente é mesmo, né? Aqui no Nordeste é uma coisa que usa muito. As sobremesas brasileiras, no modo geral, são muito doces, né? E eles não gostam. E também coentro. Aqui no Nordeste eles usam muito coentro nas coisas. Aí eu chamei o coordenador do evento e eu perguntei, por que esse pessoal não come sobremesa? Pô, eu tenho sonho de manjericão e diferente. Não, rapaz, porque é muito doce. Eles não gostam. Ah, traga isso que eu vou fazer um negócio bom. Mas é gelado? É. Aí eu fui batalhar para criar o sorvete de azeitona preta, né? Então, eu consegui fazer, pronto, acabou o problema. Todo mundo queria comer sorvete de azeitona. E hoje eu estive aqui, o pessoal pede e ele é servido com azeite de oliva. Ele não é doce, mas também não é salgado, é intermediado. Você trabalha sistematicamente nessa coisa de criar receitas? Sim. Isso é uma preocupação que você tem sempre? Tem, sim. Eu adoro criar minhas receitas, até porque alguns chefes cozinham aqui, quando eles vão fazer os cardápios, eles me chamam. Quando eu vou fazer também, eu chamo meus parceiros para me ajudar. Eu nunca quero ser sozinho, não. Agora, eu tenho mais ou menos 100 receitas que eu não expus no cardápio ainda. Eu crio minhas receitas. E não expôs por que ainda? Ainda está experimentando? Tem um momento certo? É um pouco de cada vez. Aqui, você sabe, nosso cliente, eles vêm aqui desde quando eu comecei. Eu faço o cardápio. Daqui, quando ele começa a enjoar, não, Faustino, aí eu vou trocar o cardápio. Com outras receitas, com outros nomes, com outro modo de fazer.
Faustino, qual foi o cliente mais exigente que você já teve? Eu tive vários exigentes, mas o mais exigente que eu tive foi um carioca. Eu não tenho direito de falar o nome dele, mas ele reclamava de tudo. Não, mas se você quiser, você pode falar o nome dele sem nenhum problema. Não, é meu amigo ele, o Luiz Caldeira. É do jornal, parece que é Jornal do Brasil. Ele já ligava para mim do hotel. Olha, eu estou indo para aí, mas eu quero comer bem. Aí eu tinha que ficar para atender, porque se eu não atendesse, eu não queria comer com os outros. Sabe? E tem um cliente também nosso aqui, exigente, que ele come bem por qualquer um que faz. Mas se ele não me vê aqui, ou o Murilo, ele acha que não estava do jeito. E é questão de psicologia, sabe? Mas que tipo de exigências absurdas eles fazem? Eles fazem algum tipo de exigência absurda? Faz. Como por exemplo? Vamos supor, ele chega aqui, o peixe, ele quer um peixe alto, bom, eu acho que a exigência que ele faz é super correta, porque ele quer comer bem. Ele normalmente pede um peixe alto, tem que ser feito na hora, tem que sair muito quente, senão ele volta. E outra, você pedir uma carne e se não for com coração, porque você sabe que um filé, quando você grelha ele, você não está vendo o miolo dele. A gente tem uma base de fazer que quando você pega no filé, você sabe, você está bem ao ponto tomar o bleu. E pouca gente sabe disso. Não sei se você já viu, você pede um filé ao ponto, ele vem cru ou passar demais, não tem? Em algum lugar? Aqui não. Aqui a gente tem mais ou menos uma base de ter esse cuidado. Você já passou por alguma situação cômica na cozinha ou no restaurante? Já. Rapaz, outro dia eu fiz um negócio no restaurantezinho aqui em Messejana, né? Até o nosso amigo, que é seu também, o Belmino, né? O Sebastião Belmino, parece que estava o Tom Barro, estava o Paulo Oliveira lá, e não é que o restaurante pegou fogo? Meu amigo, parece que deu um curto-circuito lá e quando pensamos que não, um bujão de gás explodiu. E eu só sei que foi um desastre total. Eu não sabia se eu fosse para lá, se eu ficasse aqui, ou se eu... Não sabia, porque era só o cara ligando que tinha fogo. Mas isso era no seu restaurante? Foi no que eu comprei Messejana, mas vendi já, não quis não, porque é muito longe para mim. Você já errou em algum prato que você serviu, Faustino? Já, muitas vezes. Infelizmente, o erro é comum. Como é que é errar num prato? De que maneira você errou? Errar no prato é que o cara não gosta de comer muito sal, e às vezes a gente pesa a mão. Às vezes, uma vez, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero deixar isso aí bem claro para as pessoas que frequentam o restaurante, que aceite algum erro da gente. Quer saber de uma coisa? Eu comprei um sirigado, ele vinha batendo, vivo praticamente. Afiletei e dentro do filé dele não tinha um pedaço estragado. Uma banda tá muito boa e a outra banda estava mais tempo. No momento que parece que a pessoa pegou ele de arpão, onde a flecha foi, ali em redor, eu não notei e não estava boa a carne. Ele rapidamente ele alterou o sabor. E o cliente deu fé e eu não sabia. Isso aí foi um erro que eu não podia deixar de errar. Eu não vi. Porque parece que na hora que o arpão feriu... De alguma forma contaminou aquele pedaço. Aí, então eu não acreditava, eu só acreditei depois que eu provei e vi que realmente o cliente estava certo. Porque eu comprei esse peixe agora, batendo, vivo. Esse peixe não pode ter um lado ruim e outro lado bom, mas foi isso, que muitas vezes o cliente não entende. Na arte de cozinhar, Faustino, o que mais te encanta? Na arte de cozinhar, o que mais te encanta rapaz, é tudo. O próprio nome de cozinheiro molhos. É o molho. Eu adoro fazer molho, isso eu me encanto com os molhos. Você acredita que Fortaleza tem uma boa estrutura de restaurantes e pode se comer muito bem na cidade? Tem. Hoje eu rodo muito para aí, tem muitos lugares bons, às vezes simples, mas bom. Mas eu sempre critico uma coisa. Parece que os cozinheiros, os chefes, têm vergonha de dizer que é chefe, que é cozinheiro. Tem vários hotéis aqui grandes que você não conhece chefe de cozinha, ele não procura a gente. Você procura ele, se esconde, parece que não quer apresentar. O dono do hotel, o dono do restaurante, parece que não expõe o cozinheiro. Todo dono de restaurante, de hotel, ele tem que mandar o chefe lá no salão, ver que tá bom. O chefe tem que ter um poder de chefe. Então ele se recolhe muito e normalmente os hotéis e os restaurantes não ajudam. Aqui tem alguns chefes que procuram a ser amigo. Por exemplo,
O Luciano, que é um chefe de cozinha do Oásis Atlântico, poxa, é um chefe excelente, ele sempre está procurando. O Valdécio também, o Valdécio é um chefe. Tem o Ney, hoje o Ney está administrando o restaurante Boi Negro, que era o Boi Preto. É um chefe que ele tem prazer de ser chefe. Mas a maioria dos chefes, você vê um hotel grande, você não conhece o chefe. E eu me sinto assim, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, cozinhar, eu tinha meu ferramenta, eu tinha de um a tudo. Hoje você vê um chefe, ele não tem não. A faca não corta, é cega, ele não tem um paninho, ele não tem aquela estrutura de um cozinheiro, porque nós temos que ter uma ferramenta. Aí isso aqui me deixa muito triste aqui no Ceará, porque em outro lugar que eu fui, conheço quase a Europa toda, Rio, São Paulo, lá a cultura da cozinha é diferente. Você acredita que a gente também está bem servido no que diz respeito ao serviço de atendimento nos restaurantes? Olha, não é bom. Não é bom, porque eu não sei, me parece que é uma coisa que existe aqui no Ceará. O melhor garçom sai do Rio de Janeiro para cá, de São Paulo, trabalha nos melhores hotéis, tudo chega aqui e relaxa. Relaxa. Imagine um garçom, que se eu sou garçom, ele tem que ser um vendedor. Ele tem que estar com um sorriso desse tamanho, ele tem que oferecer o que tem de melhor na casa, ele tem que vender a casa de vinho, mas não. Olha, se eu estou mentindo, você já foi algumas vezes que o cara joga o cardápio lá e espera que você peça. E não é assim não. A coisa é muito diferente. Você conhece os cursos de gastronomia que existem na cidade, Faustino? Não muito. O que você conhece deles? Você acha que eles conseguem formar bons profissionais para restaurantes e para cozinha? Rui, não foi agora, faz algum tempo, que eu estava todo dia... Por que você não se interessa em conhecer os cursos de gastronomia? Não é porque, não sei, eu vi uma instrutora de gastronomia e ela quase todo dia ligava, ei, como é que faz o molho madeira? Como é que foi? Eu digo, minha amiga, como é que você entra numa escola de aula, numa aula para dar curso e não sabe as coisas mais básicas da cozinha? Aí eu comecei, assim, me desanimando, que um instrutor, ele tem que conhecer as coisas. Não é assim não, pegar a pessoa e jogar lá, não vai dar aula, porque eu acho que um chefe de cozinha, meu amigo, ele tem, um instrutor, um chefe de cozinha, ele tem que passar pela lavação de prato, por talher, ele tem que passar por guarda-manger, entremetier, padeiro, para ele chegar ao chefe, tem que chegar. Não é eu chegar, estudar um livro, fazer, ir para o Senai, eu sou o chefe, não. Aí é por isso que às vezes eu me deixo um pouquinho triste das coisas. Você é uma pessoa que, em todos os restaurantes que você teve, você fez questão de formar pessoal para trabalhar. Sim. Muitas dessas pessoas são hoje donos de restaurantes de sucesso, são chefes de sucesso. Há algum caso de ingratidão entre essas pessoas que você ajudou? Não, quase não. Todos que eu ajudei hoje são donos do seu negócio. Mas quase que não significa que são todos. Existe alguns, como você sabe, toda a população tem isso. Eu já ajudei muita gente que, um tempo mesmo desse, eu peguei alguns chefes e tentei levar para um determinado lugar para enriquecer o nome. E hoje esse pessoal, eles não me dão um telefonema, mas eles fazem eventos. Eu vou saber depois que passou. Muitas vezes as pessoas, poxa, tu não estava naquele evento assim, por quê? O pessoal fica ali, não sabia. Pessoas assim que estão bem próximo a gente, né? Aí eu acho assim um pouquinho ingratidão isso aí, não é não? Porque eu chamo, eu ajudo com tanto prazer, mas isso aí não me incomoda não, porque eu acho que eu sou eu. Né? Eu sou eu não preciso. Eu digo assim, porque a gente se aproximava mais um do outro, né? Você faz parte de um movimento que se chama Movimento Slow Food. O que significa exatamente isso? Slow Food, aquilo me ajudou muito a minha vida. O Slow Food é você mastigar bem o alimento, comer devagar e sempre tentar não comer produto químico e nem com agrotóxico. Esse aqui é o Slow Food, é você sempre procurar comida orgânica, e mastigar, não ter pressa para comer, sabe? Isso é uma coisa que mudou muito.
a vida de muita gente do mundo. Esse congresso do Slow Food que eu participei, não sei se eu vou ser chamado esse ano, que vai ser agora em outubro. Não sei se eu vou ser chamado ou não, acho que não, porque a Europa está passando uma crise forte, mas a gente se encontrava 1000 chefes de cozinha nesse evento. 1000 chefes de cozinha exatamente para discutir isso aí. E também eles tentaram muito a ver com o agricultor para não colocar agrotóxico, que está uma briga feia, não pôr agrotóxico. Sabe, às vezes não é que faça mal, mas é porque eles colocam uma dose exagerada que agride a saúde da pessoa. Então eles estão tentando fazer isso com o agricultor. Como não conseguiram, eles estão tentando com o chefe de cozinha para não comprar produto com muito agrotóxico. Você, todo o hortifruti que você serve no seu restaurante é orgânico? Não, não é todo, porque eu não tenho condição. Eu planto, né? Eu planto no meu sítio um pouco. E agora estou fazendo uma hortazinha no restaurante lá na pé da Beira-Mar, né? E o que a gente pode comprar através da gente compra o orgânico, mas não é tudo que a gente tem, não. Talvez 60%. 60%. Ô, Faustino, você é talvez um dos poucos brasileiros que não gosta de futebol e não gosta de novela. Por que isso? Rui, eu não queria nem falar assim, porque eu não sou contra quem gosta, sabe? É porque, para mim, eu comecei naquele tempo, como eu disse, na minha infância trabalhando, e eu não via o futuro. E o que eu vou ver numa novela que eu vou aprender? O que eu vou ganhar? Aí, eu vi outras coisas também, então eu não parti para cima. Eu não que outras coisas também? Eu acho que eu perdi meu tempo. E também, futebol, eu queria gostar muito. Mas depois que eu vi muita violência no campo, esse negócio de torcida organizada, você vê pedrada, que esse pessoal não respeita. Uma coisa tão bom que é um futebol. Eu gostava de jogar futebol quando eu era garoto. Nós tínhamos nosso campo. Mas depois disso aí eu comecei a perder o gosto. Sei lá, uma coisa minha. Qual é o seu maior sonho como chefe de cozinha? Se um dia eu me aposentar, eu ainda vou criar um setor para dar aula aos aposentados, aos velhinhos. Um dia eu tenho esse sonho de fazer isso aí. Mas que tipo de aula que você gostaria de dar para os Aula velhos? de gastronomia. De gastronomia? Porque tem muito velhinho que quer aprender. Para aproveitar esse pessoal porque eu recebo... Vira e meia eu estou recebendo perguntas de senhoras, assim, umas perguntas que eu gosto de ouvir. Como é que faz isso? Como é que se faz isso? Não sei o quê. Como é que tu atende tanta gente assim? Isso aqui já estava feito há quantos dias? Não, Zé, vem aqui, eu mostro a cozinha, né? Fazendo tudo na hora. E eles têm curiosidade de saber disso. Faustino, o Ceará é um estado de desigualdades sociais enormes. O que você diria para as pessoas que não têm o que comer? Eu tenho muita pena dessa situação, porque, Rui, nesse evento que eu vou lá fora, você vê de tudo. Ave Maria, olha, eu estive na África já também. Você vê cada coisa, e aqui eu determino uma coisa. Aqui nossos dados só coloca no prato que ele come, não pode jogar nada fora. Agora come 10 vezes, mas não pode. E o que eu recomendaria a esse pessoal, eu acho que hoje ninguém passa mais fome no Brasil, não. Sabe por quê? Porque hoje tem muita facilidade. Eu não digo que o pessoal hoje no Brasil, eu acho que todo mundo tem o que comer. Talvez não sabe aproveitar o que tem. Existe uma coisa, hoje o agricultor, ele tem vários quilos de milho, feijão, farinha, arroz, tal, né? Só que ele vem todinho, sabendo que na frente vai passar fome. Então isso aqui não é passar fome para mim, é a pessoa desorganizada. E tem muita coisa também que a gente pode aproveitar. Rui, eu estive em Guaramiranga, agora na época da jaca, em Guaraciaba do Norte. Meu amigo, olha o que tinha pessoal com fome, e dizia que estava com fome. E o meu amigo, essa jaca é muito bom, isso é para comer. E o caroço da jaca, eu mostrei lá, eu cozinhei um pouco, tirei a pele, refoguei com alho, olha, é um baita de um petisco para tomar vinho. A jaca? O caroço da jaca, ela dá recheio, ela dá lá essa história no mato. Você tem no seu restaurante uma política de reaproveitamento Tem. de alimento? Aqui nós não tem lixo. Existe uma coisa, a gente só faz aquilo que vai usar.
E quando esse resto de prato, de coisa, eu junto para o meu sítio. Eu tenho um porco, tenho um pato, que se alimenta com o que nós faz aqui. Então nada é jogado fora. E as latinhas, os plásticos, nós sempre guarda separado, e tem esse pessoal que faz reciclagem. Eu tenho uma maquininha de amassar latinha, que ela deixa bem pequenininho. Em vez de sujar a rua com lixo, a gente implantou esse sistema de reaproveitamento. Então, aqui nós não tem lixo. Sabe? O Faustino tá rico? Não. Eu estou rico em fé de Deus. Agora eu tenho minha casinha, eu moro no que é meu, eu tenho meu carrinho simples, né? Já formei meus filhos quase tudo. Então, para mim, isso é uma riqueza, mas dinheiro eu não tenho, nada. Faustino pensa num dia em que ele vai se aposentar? Não me preocupo muito com isso aí, não. Eu me preocupo no meu trabalho. Aposento é uma coisa, se vier, tá bom. Faustino, muito obrigado. Nada. É uma honra muito grande. E eu quero lhe convidar, semana que vem, eu vou inaugurar o Cantinho do Faustino, que fica na Rua Bauxita, na Beira-Mar, por trás do Hotel Samburá. Uma casa bem simples, parede de taipa, uma escadinha como era antes de 91. A mesma coisa, com minha hortinha de lado. Esse aqui vai ser um toque de linha. Eu vou pegar o melhor restaurante do Nordeste. Estaremos todos lá. Se Deus der. Obrigado mais uma vez. Obrigado.